Fala galera, tudo bem? Num outro vídeo do canal eu falei sobre o ciclo de vida de modelos de machine learning ou aprendizado de máquina, pensando do ponto de vista de quais eram as etapas que a gente percorria até entregar o modelo para produção. Mas eu mencionei naquele vídeo que isso era um ciclo, que isso tinha que ser contínuo, que isso realmente precisava ser entendido num processo infinito, assim, digamos, de produção, uma vez que ele entrou em produção. Aqui nesse vídeo a gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhes, beleza? Vamos embora pro vídeo sem mais nenhuma delonga. Bora lá! Então lá tinham três etapas, só pra gente refrescar um pouquinho a memória. Se você não viu esse vídeo também, eu vou deixar ele linkado. Mas basicamente a gente começava com o entendimento de domínio, que era o momento onde a gente ia entender o negócio e os dados. Então, se eu tenho um aplicativo de delivery, como que funciona a questão dos motoboys, onde que eu consigo encontrar as tabelas que representem ali o tempo de corrida desse aplicativo de delivery, por exemplo. E tipicamente a gente vai trabalhar então com o Jupyter Notebooks, né, ou algum ambiente parecido ali com notebooks de Jupyter em Python, para entregar insights e aí talvez relatórios lindos, maravilhosos, que o negócio vai ver ali já algum padrão que você observou nas suas análises estatísticas. Então isso aqui, essa etapa já pode ser um produto por si só. O analista de dados está focado bastante nisso, bastante em destrinchar ao máximo todas as informações, corroborar isso com o que acontece na prática, beleza? Então essa era a primeira etapa. Depois a gente vai para a parte de modelagem, onde a gente vai preparar, modelar, medir, repetir, até a gente ter um modelo que aprendeu a partir daqueles insights que a gente teve da primeira parte ali. E a gente vai ter um ambiente diverso. Tem gente que trabalha com o Jupyter também e coloca em produção a partir do Jupyter Notebook mesmo, depende da empresa, ou elas vão para as ideias preferidas, e aqui já começa a ter uma certa fricção, né, com a parte de software, porque geralmente o cientista de dados é aquela pessoa exploradora tirando a quantidade máxima possível de informações a partir de uma tabela, ao passo que uma pessoa de software já tá mais pensando em como que aquilo pode ser útil e reproduzível e performático para conseguir escalar, independente da quantidade de dados que venha. Então, a gente já começa a ver aqui uma disparidade ali entre esses dois mundos, mas se você é um bom cientista de dados com bastante foco em software, você vai tirar isso aqui de letra, tá bom? Depois, se isso não der certo, a gente volta pro entendimento de domínio. Isso é um pequeno ciclo, né? A gente viu isso naquele outro vídeo. Mas daí, finalmente, a gente vai pra produção. Meu Deus do céu! O que é produção? Isso aqui a gente não falou, isso aqui é novo. Vambora. Produção, pra gente colocar um modelo em produção, a gente tem dois tipos, assim, específicos que podem ser considerados os únicos, mas não são os únicos, né? Que a gente pode entregar um modelo em produção. A maioria dos casos, a grande maioria vai ser isso aqui. Ou em lote, ou em tempo real. Um lote é quando você vai chamar uma função todo dia às 5 horas da manhã, e essa função tá dentro de um módulo predict.py, por exemplo, e esse predict pode estar nesteado ali, pode estar aninhado com vários outros módulos de Python, não importa. Ponto é, você vai chamar essa função todo dia numa certa cadência, ou assim que o dado chegar, pode ser esse o lote também, não precisa ser fixado no tempo, mas o ponto é, você vai executar aquele código, vai escrever aquilo em algum lugar, tá bom? Isso é uma predição em lote. Predição em tempo real é aquela que está disponível como um serviço 24 horas por dia, assim que eu precisar saber qualquer informação. Então quanto tempo vai demorar para esse pedido chegar? Eu faço uma requisição para a API, ela me retorna o resultado, eu disponibilizo na tela. Já começa a perceber como é que funciona o seu aplicativo de delivery preferido? Esse formato, esse cenário que a gente tem, assim, são modelos em tempo real. Aqueles modelos que eles não têm uma hora certa, mas eles têm que estar sempre ali. E aqui sim a gente começa a falar de performance, porque podem ser sistemas que são muito críticos, que tem uma latência, assim, máxima de, sei lá, milissegundos, ou até uma ordem de unidades de milissegundos, só 1 milissegundo no máximo. E o modelo, para rodar uma predição, dependendo da quantidade de dados que tem ali, pode ser até muito maior do que isso. Aqui já começa a entrar um pouco, não da fricção, mas da dificuldade que a gente encontra na hora de colocar um modelo em produção. E aí, que mais? Você falou de ciclo de vida, que isso era importante, tudo bem, eu já vi a maior parte disso no outro vídeo. Essa estatística aqui, ela, todo ano sai um estudo novo sobre ela, né? Ficou até mais escuro as coisas aqui, que é o seguinte, 85% dos projetos de machine learning, de aprendizado de máquina, nunca chegam à produção. Seja porque eles esbarram na fase de modelagem de dados, seja porque eles esbarram em conseguir traduzir aquilo para um modelo útil, seja porque, cara, eles perderam tanto tempo com aquele projeto que o negócio nem tá mais interessado naquilo e já moveu para a próxima coisa. Isso aqui é muito crítico porque ele quer dizer sobre essa fricção que existe entre o desenvolvimento do projeto e o projeto sair do desenvolvimento e ser entregue todos os dias na cadência que for para quem precisa de fato consumir ele. Tá bom? Então, tipo assim, a gente pode entender que é preciso existir um ciclo, porque eu coloquei em produção, eu saí ali da modelagem e coloquei em produção, já é uma barreira que eu superei. Mas ele estar em produção significa ele continuar em produção, senão ele cai naquela estatística. Eu entrego o modelo hoje e amanhã eu não entrego mais, esse modelo não tá em produção, esse modelo entregou uma predição uma vez. É preciso que a gente olhe por esse aspecto mais de uma coisa viva que vai estar sempre em manutenção e sempre se desenvolvendo. Idealmente, a gente precisa construir processos e coisas que vão garantir
garantir que a mesma pessoa consegue ir fim a fim do entendimento do domínio até o modelo estar em produção. Todo o resto vai estar automatizado, todo o resto vai ser composto por processos e ferramental e uma governança unificadas que vai ter esse processo sendo acontecido ou sendo feito de uma forma, assim, mais tranquila possível, tá? É disso que a gente fala quando a gente fala sobre reproducibilidade de modelos. Essa parte de reproducibilidade, ela vem do conceito de DevOps, que é uma coisa que foi resolvida já para software tradicional, cara, há tipo assim, 20 anos atrás. Esse era o problema que existia. Existia uma grande barreira entre o desenvolvedor e quem operacionalizava aquilo. A mesma coisa acontece até agora quando a gente fala de projetos e modelos de data science, de machine learning. O que a gente precisa, na verdade, é incluir a cultura de DevOps para todo esse ciclo aqui. Só que não dá pra gente só pensar em code, plan, build, test, release, deploy, operate, monitor, exatamente nu e cru como é no DevOps. Existem algumas coisas a mais que a gente precisa ver quando a gente tá falando de um modelo que ele está em produção e que ele precisa continuar a percorrer aquele ciclo. Isso é importante também pra gente não chegar nesses casos aqui, nesses exemplos, onde tipo assim, cara, na minha máquina roda, mas na torre não roda, e fica nesse vai e volta entre quem tá responsável por colocar em produção e quem desenvolveu aquele modelo. E, cara, tipo assim, o chefe pergunta quanto que vale esse esforço que você tá colocando pra colocar em produção? Eu não vejo o valor disso. E você fica tipo assim, pô, chefe, mas faz 2 semanas que eu tô tentando e não tô conseguindo. E aí você não quantificou, você não respondeu a pergunta dele. Putz, quando eu treinei, eu dou 90% de acurácia. Por que não tá dando aqui na hora de que tá em produção, né? Vamos tirar esse modelo do ar, então. Cara, enfim, são coisas que a gente vivencia dia após dia quando a gente tá falando de modelos de aprendizado de máquina. Isso aqui é a realidade de onde quer que seja que você viva, se você não tem um processo muito bem definido de MLOps, tá? Então já dei a letra aqui, e quando a gente fala sobre DevOps para modelos de Machine Learning, a gente está falando sobre MLOps, Machine Learning Operations. É isso que fala... É sobre isso que a gente fala quando a gente fala de reproducibilidade. Tipo assim, a gente pode pensar na versão do código que a gente utilizou, commit do GitHub. A gente pode pensar no controle das bibliotecas que a gente está utilizando, porque isso é muito importante, cara. Em Python, se você tem a biblioteca 1.1, talvez o modelo da 1.2 não consiga ler o modelo gerado pela 1.1. Então isso aqui é muito importante. Cara, conflito de dependência, meu Deus do céu, nem se fala. A estrutura do código em si, para que outras pessoas lá no futuro, você mesmo lá no futuro, consiga saber o que você fez, extremamente relevante. As versões dos modelos que estão em produção, modelo que está sendo desenvolvido, parâmetros que você utilizou para treinar aquele modelo e as métricas que você atingiu, cara, olha só, no meu computador deu 90% de acurácia, de recall, de precisão, sei lá, e por que aí não tá dando? Como que a gente faz para garantir, cara, que isso realmente se reproduza, né, que isso seja, tipo assim, algo que qualquer pessoa, em qualquer momento que treinar aquele modelo, vai conseguir a mesma ou muito próximo daquela acurácia que você teve? Qual foi a versão do dado que você utilizou para treinar esse seu algoritmo? Com a reproducibilidade, quando a gente pensa sobre todos esses aspectos, a gente vai conseguir explicar os nossos modelos, né, por que ele tomou a decisão que ele tomou. A gente vai saber se quando a nossa aplicação cai, então lembra que eu tenho uma API que eu bato lá quando a gente tá com o modelo disponível online, né, 24 horas por dia. Pô, e se essa minha aplicação cair? Eu vou deixar de entregar a resposta? O que eu faço nesse caso? E outra, o quanto eu posso confiar que essa aplicação vai estar sempre de pé. Isso aqui também fala sobre a reproducibilidade, sobre o seu ciclo de vida como produto como um todo. E por fim, beleza, treinei, deu 90% de acurácia, outra pessoa treinou lá no PC dela, também conseguiu. Mas e aí? Na prática, na vida real, no dia a dia, eu também consigo? Esses 90% que eu tive lá no treino, em produção, ele também tá acontecendo? Cara, tudo isso tá em volta do que a gente consegue atingir, as perguntas que a gente consegue responder quando a gente fala de reproducibilidade. E aí, cara, você pensa, o que eu faço com tudo isso? O negócio é o seguinte, no próximo vídeo a gente vai falar sobre como que a gente atinge, ou melhor, como que a gente pensa sobre tudo isso, olhando simplesmente para uma estrutura de código que tá dentro de uma pasta do GitHub, tá bom? Então, um repositório de GitHub, a gente vai ver sobre todos esses aspectos pra gente conseguir chegar nessa tão sonhada e desejada reproducibilidade pro nosso processo de Machine Learning Operations, beleza? Pelo vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é um assunto, cara, que eu não deixo de achar que ele faz sentido, ele faz cada vez mais sentido para que você consiga entregar e continuar entregando valor com o seu time de analíticos, porque é realmente uma coisa que virou a chave de como a gente entende negócio hoje no mundo. E aí, cara, se você faz parte desse processo, se você tá pensando em fazer parte desse processo, eu acho que esse vídeo pode te ajudar a entender um pouco mais sobre como que a gente faz pra isso acontecer na prática, beleza? Se você gostou, deixa uma curtida, se você gostou muito, manda pra alguém que você acha que também vai gostar bastante, beleza? Um abraço e a gente se vê na próxima.